Alguém um dia já ofendeu você e você teve dificuldades em perdoar? O que a Bíblia ensina a respeito do tema do perdão? E como fica o perdão de Deus se eu não estou disposto a perdoar a quem me ofende? Vamos responder a todas essas inquietações no programa que agora está começando. Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos numa nova temporada aqui nos estúdios da Novo Tempo, no novo estúdio de Bíblia Fácil. A partir de agora será esse estúdio que será utilizado para as nossas gravações, nossos programas, recebendo como sempre 10 amigos que vieram de vários estados brasileiros para essa nova temporada, onde estamos estudando sobre os ensinos de Jesus. E eu tenho em minhas mãos um presente da Novo Tempo para você. É um guia de estudo com todos os temas que aqui vamos estudar. Se você quiser receber em casa esse guia inteiramente grátis, é muito simples. Você pode acessar agora a nossa página na internet, novotempo.com/bibliafácil, ou você pode também agora mandar um WhatsApp para a Escola Bíblica. Anota aí o nosso número, 12 98100 1615. Agora, quando você enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, você diga assim: eu quero a revista Ensinos de Jesus. Aí você coloca em seguida o seu nome completo, o seu CPF e os seus dados postais e também um e-mail. Nós precisamos dessas informações para fazer o seu cadastro na Novo Tempo e enviar esse guia para a sua casa. Lembrando que é um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso e num prazo de 10 a 15 dias você vai estar recebendo esse presente na sua casa para acompanhar os estudos aqui. Uma outra lembrança para você. O mesmo tema que estamos estudando aqui, hoje, por exemplo, vamos estudar sobre o perdão, o que Jesus ensinou sobre o perdão. Domingo à noite, em todas as igrejas adventistas, você vai encontrar também essa mesma temática. À noite, as igrejas estão abrindo suas portas para estudar esse tema. Se você não sabe aonde encontrar uma igreja adventista perto de você, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Você vai ser muito bem recebido, lá você vai aprender ou vai aprofundar mais o assunto que aqui estamos estudando. Por isso você é nosso convidado para essa temporada de estudo da Bíblia e ensinos de Jesus. Nós estamos aqui com uns amigos prontos para começarmos um novo estudo, todos com suas Bíblias em mãos. E eu queria convidar então você para que nós orássemos mais uma vez antes de abrir a palavra de Deus. Se você puder também em casa, feche seus olhos e participe desta oração. Bondoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que nós possamos compreender e aplicar em nossa vida os ensinos que aqui obtivermos. E que a tua graça esteja sobre todos nós nessa hora. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Você alguma vez já se viu na necessidade de pedir perdão a alguém? Sim ou não? Já? Você já se viu numa situação que você teve que buscar alguém para pedir perdão? E quando alguém ofende você e busca você para ser perdoado, você tem facilidade em perdoar a pessoa? Como é que você em casa? Você tem facilidade em perdoar as pessoas quando elas te ofendem? O que a palavra de Deus, o que Jesus ensinou sobre o tema do perdão? Esta é a nossa sexta lição, nosso sexto tema. E certamente todos nós, em algum momento da vida, já fizemos alguma coisa que machucou alguém, trouxe tristeza para alguém. E a gente se sente frustrado, se sente triste. E às vezes incapacitado de buscar a pessoa para pedir o perdão. Ou às vezes quando alguém nos ofende, a gente é relutante em dar o perdão, porque às vezes somos magoados. Bom, o que Jesus ensinou sobre esse tema? Como que eu devo entender o perdão na palavra de Deus?
Vamos começar com o ensino de Paulo a respeito da situação do ser humano. E é lá em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, você que também não acompanha em casa. Vamos para essa carta de Paulo aos crentes em Roma, uma carta extraordinária. E aqui no capítulo 3, página 756 da Bíblia que estamos usando aqui no auditório, nos estúdios, Romanos capítulo 3, primeiro no versículo 10. Paulo diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Verso 23, pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Está claro na palavra de Deus de que todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus, porque estamos destituídos dela por causa do pecado. Então todos nós falhamos. Não tem esse ou aquele que não falha. Esta é uma realidade humana que a palavra de Deus esclarece para nós. Agora um outro detalhe. Que oração fez Davi quando ele cometeu o pecado contra Deus? No Salmo 32, no verso 1, Davi ora e diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E no verso 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi reconheceu que ele era um pecador, e ele buscava a Deus para confessar o seu pecado, acreditando que o perdão estaria com o Senhor. E de fato Deus ele é rico em perdoar, e todo aquele que o busca e confessa os seus pecados, receberá o perdão de Deus. Quem somente pode perdoar? Aqui vamos entrar num tema um pouco delicado. Quem somente pode oferecer o perdão de acordo com a Bíblia? Primeiro vamos ler Salmo 130 e depois Marcos capítulo 2. No Salmo 130, versículo 4, o salmista diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ou seja, o perdão está com o Senhor. O salmista está orando: contigo está o perdão, para que te temam. Então eu devo temer a Deus, porque só Ele tem o perdão para dar. E agora, no texto do Evangelho, Marcos 2,7, por que fala ele deste modo? Aqui, os líderes religiosos dos dias de Cristo estão censurando Jesus, porque Jesus havia perdoado pecados. Aí eles disseram assim: por que é que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Quando Jesus perdoou o pecado de alguém, os líderes religiosos viram e eles criticaram Jesus dizendo: quem é que ele pensa ser? Ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. É verdade que só Deus pode perdoar pecados? É verdade. Jesus blasfemou? Não, por que não? Porque ele é Deus, por isso ele não blasfemou. Mas então está claro na Bíblia que o ser humano tentar perdoar, isso é uma blasfêmia. E por que eu digo que esse é um ponto delicado? Porque hoje nós temos alguns ensinos que colocam em alguns líderes religiosos a faculdade de dar o perdão. Existem confessionários ou consistórios onde as pessoas buscam ali o líder religioso para obter o perdão do pecado que ele cometeu. Mas veja, o pecado que eu cometo contra Deus, eu tenho que buscar é Deus para que Ele me perdoe. Não existe nenhum ser humano que tenha o poder de perdoar pecados que você cometa contra Deus. Como que um ser humano mortal e pecador, como todos nós, vai ter a faculdade de dar a você um perdão que só Deus pode dar? Então a palavra de Deus é clara em dizer que o perdão está com o Senhor e só Deus pode dar perdão às pessoas. Então todas as vezes que eu peco, eu tenho que buscar a Deus para que Ele perdoe o meu pecado. Somente Jesus Cristo é o nosso advogado
E ele está hoje exatamente no santuário celestial, para onde ele foi após a sua ressurreição e quando ele ascendeu aos céus. E lá do santuário, ele intercede por todos nós. Não é isso que ensina João em sua carta? Eu queria que você fosse lá para a carta de João e nós podíamos ler mais esse verso. Olha aí, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, página 824. Página 824, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o capítulo 2 agora, logo em seguida, 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Veja, só tem um advogado junto ao Pai. É Jesus Cristo. Então, todas as vezes que eu peco, o perdão eu tenho que buscar é do próprio Senhor Jesus. Só Jesus perdoa ou nós, seres humanos, também podemos perdoar em algumas situações? O que o Evangelho ensina sobre isso? Vamos para João, capítulo 20, verso 23, e depois Efésios 4, 32. Em João 20, 23, nós lemos: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Espera aí. Se só Deus perdoa pecados, por que é que Jesus está dizendo que nós temos que perdoar os pecados de alguns? O outro texto vai nos ajudar a elucidar esse tema. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui nós descobrimos de que há também um perdão que nós temos que oferecer. Então, o perdão, eu costumo dizer, ele possui duas dimensões. Uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Na dimensão vertical, é você com Deus. Então, quando você peca contra Deus, é a Ele quem você deve buscar o perdão. Mas se você peca contra o próximo, você deve buscar o próximo para pedir perdão. E é nesse contexto que Jesus falou que nós temos que perdoar as pessoas. Tatiele? Pastor, só voltando um pouquinho a questão de confessar, né? Em Tiago fala, Tiago 5, fala que a gente deve confessar os pecados uns para os outros. Aí, em qual sentido seria exatamente isso? Pode ler o verso que se você encontrou aí. É Tiago 5, versículo 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica do justo. Ok. O que significa Tiago 5,16 e também os textos que nós lemos de Efésios e o que Jesus falou em João? O perdão, ele tem essa dimensão horizontal. Então, o confessar os pecados uns aos outros é quando eu peco contra o meu próximo. E eu confesso a Deus e peço perdão quando eu peco contra Deus. Há pecados que são cometidos apenas contra Deus. Um exemplo. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Você pode pecar contra o próximo nesse mandamento? Não existe essa possibilidade. Porque é um mandamento que se refere só a você e a Deus. Pegue, por exemplo, o segundo mandamento. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Toda vez que você usa o nome de Deus em vão, você não pecou contra nenhum próximo. Você pecou contra Deus. Então, há pecados que são diretamente contra Deus. Aí você busca dele o perdão. Agora, todo pecado é contra Deus, mas tem pecado que é contra Deus e contra o próximo. Exemplo, não furtarás. Aí você rouba alguém. Você pecou contra Deus e pecou contra o próximo.
Havia uma lei em Israel que até ensinava o israelita, quando ele roubasse, ele tinha que restituir 4 vezes o valor que ele havia roubado. Restituir a quem? A quem ele havia roubado. Então havia uma lei de responsabilidade. Então, quando eu peco contra o próximo, eu tenho que buscar esse próximo para obter o perdão. É nesse sentido que Tiago diz que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. Eu tenho que confessar para quem eu ofendi. E eu tenho que perdoar quem me ofendeu. Então, essa é a dimensão horizontal do pecado. Sim, minha amiga? Pastor, Nery. isso. Numa situação onde se é ofendido, alguém nos ofende a ponto de abalar nossas estruturas. Esse perdão, mesmo sendo liberado, mas que isso não teve uma conversa, é um perdão que aceitável ou não? É preciso ter uma conversa com o ofensor? A conversa com o ofensor, ela deve acontecer e ela pode ter a iniciativa de ambos os lados, não há nenhum problema. Agora, quem foi ofendido, ele pode, mesmo sem que a pessoa tenha pedido perdão, já estender esse perdão para a pessoa, porque guardar mágoas de alguém nunca nos fará bem, nem espiritualmente, nem psicologicamente. Agora, quem ofende tem a responsabilidade de buscar o perdão. E esse perdão tem que ser buscado numa conversa franca. Por exemplo, se eu em algum momento ofendi você, eu não posso ir lá na minha oração particular pedir perdão a Deus porque eu ofendi você e nunca procurar você para resolver a situação. Não. Então, o perdão, ele é condicionado a essa busca. Jesus falou assim, quando você vier ao templo e trouxer a sua oferta, mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de oferecer a oferta, você deixa aí a sua oferta, vai lá, acerta com seu irmão, pede perdão a ele, depois você volta e oferece a sua oferta. Com isso, Jesus queria dizer o quê? Que nós temos a responsabilidade de, quando ofendemos alguém, buscar a pessoa para pedir o perdão. Não basta eu pedir perdão a Deus e esquecer da pessoa que eu ofendi. Agora, quem foi ofendido, ele pode, mesmo sem que a pessoa tenha buscado a ele, oferecer o perdão, porque isso fará muito bem para ele. E não ficar esperando ou colocar como uma condição o ser procurado para então dar o perdão. Então, há 2 lados, né, do perdão. Não sei se você entendeu o que eu falei. Entendi. Foi claro? Então, você percebe que há uma dinâmica para que o perdão seja alcançado. E a melhor coisa é você conviver com todas as pessoas sem ter mágoa, rancor de ninguém. Porque isso é saúde mental. Isso faz bem para nós. O perdão é terapêutico. Talvez eu esteja falando para alguém que foi muito magoado no passado, mas não consegue perdoar. Nós devemos buscar a ajuda de Deus para que Ele nos ajude a perdoar as pessoas que nos ofendem. Você tem que pensar o seguinte, se você não estiver disposto a dar perdão quando as pessoas falham com você, como você pode esperar que o Senhor te perdoe quando você falha com Ele? Jesus foi tão sábio nesse ensino que ele até contou a parábola de 2 devedores. E um deles devia uma fortuna, mas ele teve a sua dívida perdoada. E quando ele sai do palácio do rei, após ter sua dívida perdoada, ele encontra alguém que devia a ele um valor ínfimo. Nem se comparava ao que ele devia e fora perdoado. E Jesus disse que ele agora pegava esse devedor e ele espancava o devedor, dizendo, você me paga o que você me deve. Os soldados do rei viram essa atitude e disseram para o rei, olha, você não perdoou aquele homem uma fortuna, pois alguém devia a ele, ele está lá na rua espancando agora o homem que devia a ele. Aí os soldados foram lá, pegaram aquele homem e levaram diante do rei. E o rei fez uma pergunta para ele, escuta, você não me devia uma fortuna e eu não perdoei você? Como que você não foi capaz de perdoar alguém que devia muito menos para você? Com isso, Jesus quis ensinar que quando nós somos perdoados,
nós devemos também perdoar as pessoas. E não é justo você buscar o perdão de Deus para todos os pecados que nós cometemos e não querer que as pessoas depois que nos ofendem também mereçam ou recebam perdão. Então Jesus foi claro em dizer que o perdão tem que ser uma prática na vida cristã. E Jesus, você se lembra muito bem que ele, mais do que ninguém, soube perdoar. Perdoou Pedro, perdoou os soldados que o crucificavam na cruz. Lembra? Enquanto ele estava sendo crucificado, ele orava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus esteve sempre disposto a dar o perdão em todas as circunstâncias. E a palavra de Deus está aí para nos orientar, para caminharmos na mesma direção. Lindinalva. Pastor, eu me considero uma pessoa difícil de perdoar. Assim, porque às vezes eu me pergunto, perdoar é esquecer? As pessoas falam, você perdoou, você tem que esquecer aquilo que te fez. Mas assim, eu não guardo mágoa da pessoa. Mas quando eu estou perto da pessoa, quando eu lembro, quando as feridas machucam, volta tudo de novo. Às vezes eu olho, meu Deus, por que aconteceu isso? Então eu me sinto assim, às vezes, com dificuldade de perdoar. Eu não digo perdoar, eu digo esquecer. Eu perdoo, eu não guardo mágoa, eu consigo viver, consigo seguir sem rancor, consigo ser feliz até com a pessoa, mas eu não esqueço. Então, perdoar é diferente de esquecer? Para você perdoar, você tem que esquecer o que o outro fez com você? Na minha visão, Lindinalva, perdoa e esquece apenas Deus, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu perdoar, pegar os nossos pecados, lançar no mais profundo oceano e dele jamais se lembrar. Quem perdoa e esquece é Deus. Nós podemos perdoar e às vezes não esquecemos. Mas aqui está a dimensão maravilhosa do perdão. Eu olho para a pessoa, eu sei que ela me magoou, mas eu perdoei. E a lembrança do fato não me traz mais tristeza, porque isso foi uma coisa resolvida e ficou no passado. Então, a dimensão do perdão é tão maravilhosa que eu não esqueço o que a pessoa fez. Mas mesmo sem esquecer, eu não nutro nenhum sentimento negativo para com a pessoa. Então, o perdão, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque você não esquece. Você passa a conviver com certas pessoas que te magoaram, mas como você perdoou, você se lembra. Mas o perdão, ele cura a ferida. A cicatriz fica, mas ela não te machuca mais. E assim, e perdoar você mesma quando você erra, quando você errou alguém, você tem que perdoar-se, liberar o perdão para si. Às vezes eu cometo erros, falhas, como todos nós cometemos, e eu fico assim, tipo, que me martirizando com aquilo. Poxa, por que eu fiz aquilo o tempo todo? Me martirizando, isso me faz sofrer. Aí eu fico, meu Deus, eu tenho que me perdoar a mim mesma. Eu não estou conseguindo perdoar a mim mesma. Como que eu faço, Senhor, para me perdoar a mim mesma? Na realidade, às vezes a gente se cobra muito, né? Por coisas que nós fazemos. Talvez o que nós temos que entender é que todos nós somos frágeis e em algum momento vamos falhar. O que nós precisamos fazer? Sabendo de nossas lutas e fraquezas, sempre buscar e correr para Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Então, toda vez que você falhar, que você fizer algo que você sabe que desagrada a Deus, corra para Jesus. Ele é rico em perdoar e Ele vai te aceitar. Pensa em Cristo, pensa em Deus como num pai que está disposto a sempre a perdoar os filhos. Você tem uma filha, né? Linda, Beatriz, eu quero aproveitar a oportunidade, posso? Pode. Mandar um abraço para a Bia, dizer que eu amo muito. Eu te pergunto, quando a Beatriz faz alguma coisa que machuca você, você não tem disposição em perdoar a Beatriz e começar tudo de novo? Sim. Pois Deus tem muito mais disposição de fazer isso com todos nós. Amém. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos entender que também no perdão há algumas condições que devem ser preenchidas. A gente volta já já. Eu sou uma pessoa difícil de perdoar. Assim, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer.
Então, eu fico achando que o perdão tem que estar ligado ao esquecimento. Se eu perdoei a pessoa, se eu perdoo, eu tenho que esquecer daquela mágoa, daquela dor, daquilo que a pessoa me fez. E eu não consigo esquecer. Então, o perdão mexe comigo. Então, eu acho que o tema perdão é um tema bem forte, eu gosto bastante, eu acho, assim, eu sempre me chama muita atenção, porque é um tema mais difícil, não de ser explicado, mas para o ser humano colocar em prática. O tema que mais me impactou foi a respeito do perdão. Por quê? Porque o perdão eu acho que é a parte mais difícil do ser humano, é o sentimento mais difícil de você tentar conviver. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o perdão. Vimos no primeiro bloco que o perdão tem uma dimensão horizontal, onde nós nos perdoamos uns aos outros, e há também uma dimensão vertical, onde você deve buscar o perdão de Deus. Todo pecado é ofensivo a Deus e deve ser confessado a Ele, mas quando você ofende o próximo, você deve buscar também para ser perdoado e sempre estar disposto também a oferecer o perdão. Nós temos um guia de estudo que é um presente da Novo Tempo para você. Nesse guia, você vai ter acesso a todos os versos que estamos usando aqui e outros que não dá tempo de nós projetarmos. Esse guia é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-lo agora através do nosso site, novotempo.com/bibliafácil. Você vai ver lá essa imagem, clica nela, preenche um formulário, ou você pode mandar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 12981001615. Na mensagem você já coloca o seu nome, CPF, e-mail e todos os seus dados postais, porque nós precisamos dessas informações para fazer aqui na Escola Bíblica o seu cadastro. E num prazo de 15 a 20 dias, esse guia de estudo vai estar chegando em sua casa. Quero aproveitar e convidar você. Todos os domingos, em nossas igrejas adventistas, estamos estudando os mesmos temas aqui do Bíblia Fácil. E você está sendo convidado. Procure uma igreja adventista perto da sua casa, faça-nos uma visita e aprenda mais sobre o tema do perdão. Lá haverá um professor com esses materiais que eu estou usando aqui e ele vai poder tirar mais dúvidas que você tenha, orar com você. Venha fazer-nos uma visita, você será muito bem recebido. Quando terminamos o primeiro bloco, a Tatiele tinha uma pergunta. Pois não, Tatiele? Pastor, é um exemplo, né? Perdão e confiança, igual a gente estava falando aqui agora há pouco. Um exemplo, uma pessoa trabalha na sua casa, rouba algo da sua casa, ela trabalha já há um tempo, daí você percebe que foi roubado e a pessoa confessa, pede perdão e etc. Daí você confia ou não confia? Se você, por exemplo, vou mandar ela embora porque eu não confio mais, eu perdoei, mas eu não quero mais ela trabalhando aqui. Isso é errado, é uma demonstração de não perdão, que até no que a irmã falou, eu não preciso conviver, né? Ou não? Quando uma pessoa busca o teu perdão, ela pode estar genuinamente arrependida e você tem que estar disposto a perdoar ou não. Então você tem que medir as consequências. A continuidade dessa pessoa dentro da minha casa pode trazer um prejuízo irreparável? Se puder trazer, não é aconselhável que você continue com ela. Não vai trazer nenhum prejuízo irreparável. Continue, dê uma segunda chance. Então você tem que pesar as consequências. Jesus foi tão sábio em suas palavras que ele sempre disse: vocês devem ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. O que é ser simples e prudente? É a capacidade de avaliar o todo, de pensar nas consequências, o que pode e não pode acontecer, e medir. Então, a nossa confiança, de fato, pode ser abalada por uma falta, mas a gente tem que estar disposto a perdoar e dar uma segunda chance. Agora, você vai dar uma segunda chance, se pode acontecer algum dano irreparável, aí já você tem que pensar duas vezes antes disso, ok? Você sabia que nós, para recebermos o perdão de Deus, temos que preencher algumas condições? E eu queria agora falar a respeito dessas condições. Condições para o perdão. Deus é rico em perdoar, está disposto a nos perdoar, mas quando é que o perdão é alcançado? A palavra de Deus tem alguns versos que nos ajudariam. Olha que pergunta. O que é necessário, segundo a Bíblia, para se alcançar o perdão ou a remissão dos pecados? Remissão e perdão, nesse contexto, é a mesma coisa. Atos 2:38.
aqui no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Olha o que ensina a palavra de Deus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a condição apresentada nesse texto para a remissão dos pecados? Arrependei-vos, arrependimento. O que é arrependimento? Você pode usar um sinônimo, tristeza. Alguém que está arrependido é alguém que está triste por algo que ele fez. Então, o genuíno arrependimento, ele causa tristeza. A pessoa tem tristeza por algo que ela fez. Se você não se entristece por um erro que você cometeu, é porque você não está arrependido. Então, a primeira condição é, nós temos que de fato nos arrepender. E o arrependimento envolve a tristeza. Você não está satisfeito pelo que fez, você se arrependeu. Em Atos 3,19, aí bem pertinho, a palavra de Deus declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Agora a Bíblia colocou mais uma palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Jean? Pastor, é uma dúvida que eu tenho também. A pessoa se arrependeu, a pessoa foi lá e roubou um banco, aí se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou. Aí passa uns 6 meses, ela rouba novamente o banco, ela faz a mesma coisa. O senhor perdoou a primeira vez ou o senhor perdoou as 2 vezes? Se houver arrependimento, o senhor vai perdoar as 2 vezes. Então, assim, a pessoa, se ela fizer 10 vezes a mesma coisa errada, e 10 vezes ela pedir perdão, 10 vezes Deus perdoa de maneiras diferentes? Nós vamos ler um texto aqui, onde Pedro se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? E por que é que Pedro pergunta até 7 vezes? Porque os rabinos ensinavam que o perdão deve ser dado até 3 vezes. Esse era o ensino dos rabinos. Pedro aprendeu isso. Então, já que os rabinos dizem que tem que ser 3 vezes, eu vou aumentar. Senhor, até 7? Aí Jesus diz assim: não, Pedro, não é até 7. Até 70 vezes 7. Se você fizer uma conta, vai dar 490 vezes. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o perdão tem que ser ilimitado. A condição é, você tem que perdoar na mesma dimensão que Deus te perdoa. Esse é o significado. Você tem que perdoar na mesma dimensão, na mesma intensidade que Deus perdoa você. Então, se a pessoa cometeu N vezes o mesmo pecado, mas se ela se arrependeu, o Senhor a perdoa. Agora, qual é o risco de você insistir no mesmo pecado? É o que nós vimos outro dia, o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Se é ele que te conduz ao arrependimento e você insiste no erro, pode chegar um momento que você se coloque longe ou fora da esfera de alcance do Espírito Santo. Aí você não se arrepende mais. Se você não se arrepende mais, não há mais salvação para você, porque você cometeu a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo. Então não é sábio insistir em nenhum pecado. Bom, vamos ver uma outra condição. Depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? A primeira condição é o arrependimento. E o que ele deve fazer agora? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, nós até já lemos esse texto, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a condição agora apresentada aqui? Confessar. Então, eu cometi o pecado, primeiro eu tenho que me arrepender. O que é arrependimento? É tristeza. Eu tenho sentido tristeza pelo ato que eu fiz. Eu não estou satisfeito com isso. Agora eu devo confessar. O que é isso? Eu tenho que verbalizar. Tanto para Deus ou para o próximo, se foi alguém que eu ofendi. Eu tenho que verbalizar. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Então, numa oração, eu tenho que dizer: Senhor, me perdoa por ter cometido esse pecado, por ter agido dessa forma, por ter feito isso, aquilo e aquilo. Me perdoa. Tem que haver confissão. Se você peca, sente tristeza, mas não conversa com Deus,
a coisa não está resolvida. O assunto não está resolvido. Tem que ser resolvido. É por isso que nós temos que confessar. Então você, em oração, conversa com Deus, acerta as contas. Eu gosto muito de um texto do profeta, quando ele diz assim: põe em ordem a tua casa. É colocar em ordem as coisas. É conversar com Deus e não deixar passar. Isso não se aplica apenas a você com Deus, isso até no íntimo da família, né? A palavra de Deus nos aconselha: não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, nós nunca deveríamos ir dormir como uma família com desavenças. As coisas deveriam ser resolvidas. A gente não pode dormir tendo coisas mal resolvidas, situações pendentes. Às vezes um feriu o outro e a gente vai dormir sem conversar sobre isso. Isso não faz bem. Então, antes de dormir, vamos colocar as coisas a limpo. Vamos conversar sobre isso. Então, essa é uma condição, confessarmos. Que condição apresentou Jesus ainda para o perdão dos nossos pecados? Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Qual é a terceira condição? É você estar disposto a perdoar aquele que te ofende. Se você não perdoa quem te ofende, Deus também não vai te perdoar. Olha como é uma matemática simples a questão. Você não está disposto a perdoar quem te ofendeu, o Senhor não vai te perdoar. É uma condição. Então não espere você alcançar o perdão de Deus se você nutre ressentimentos contra alguém que ofendeu você e você não quer perdoar. É claro que eu posso estar falando para alguém que foi muito machucado e há coisas terríveis acontecendo por aí. Eu posso estar falando para alguém agora que no passado sofreu um estupro e você pode estar se perguntando: pastor, como que eu vou perdoar? Eu não tenho ideia do que seja isso. Mas por mais que você esteja sofrendo com isso, Deus pode plantar no seu coração o desejo do perdão. Por mais que alguém te ofendeu. Eu posso estar falando para alguém agora, para uma esposa, que foi agredida violentamente pelo esposo. Você não merece isso. Mas se você perdoar, Deus fará um milagre primeiro no seu coração. E esse milagre pode alcançar seu esposo, que precisa muito ser ajudado. Talvez eu esteja falando agora para um pai que foi agredido por um filho, por uma mãe que foi ofendida verbalmente e fisicamente pela filha. Mas se você perdoar, o milagre começa no seu coração. Talvez eu esteja falando para uma mãe que esses dias atrás perdeu um filho assassinado. Eu não sei o que é isso. Mas se você perdoar, o milagre começa na sua vida. Eu não sei quanto alguém te feriu. Eu sei de uma coisa. Quando você perdoa, o milagre começa a acontecer. Deus disse que nós devemos perdoar, qualquer que seja a ofensa. E esse mesmo amor que você deve tratar aqueles que ofendem, você vai ter no Pai do céu um amor muito maior. Porque Deus é um Pai de amor. E como um pai, Ele quer o melhor para seus filhos. Ele sempre fará o melhor. E todas as vezes que você cair, você pode se aproximar dEle com confiança, porque Ele vai perdoar você. Ele é rico em perdoar. Jesus contou muitas histórias, mas uma das histórias mais lindas que Jesus contou, ilustrando como que Deus busca aqueles que se perdem, é a história da ovelha perdida. Você percebe que a ovelha foi para longe do aprisco do pastor, mas o pastor foi em busca dela. Essa história está em Lucas capítulo 15. E de fato Lucas capítulo 15 podia ser chamado o capítulo de achados e perdidos. Você tem a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Olhe para a história do filho pródigo. Esse garoto desejou a morte do pai quando perdeu sua fortuna. Foi para longe de casa, gastou tudo que tinha. Com o quê? Com prostitutas, diz a Bíblia. E quando ele gastou toda a fortuna dele, ele não tinha mais amigos, não tinha mais o que comer, e ele foi comer com quem? Com os porcos. Por que com os porcos? Porque o judeu nem tocava num porco.
A história era uma história terrível para os ouvintes de Cristo. E todos eles já estavam ali odiando aquele garoto. Mas de repente Jesus fala assim, o garoto voltou para casa. E quando ele chega na fazenda de novo, o que o pai faz? Agora que você perdeu toda a fortuna que nós tínhamos, agora cadê os seus amigos? Cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê as roupas que eu te dei? Agora você volta? Foi assim que o pai fez? O pai não fez isso. O pai fez o que, Leônidas? O pai abraçou, beijou. Assim é Deus. É rico em perdoar. Leônidas? Pastor Arilton, então, depois desse estudo que trata do perdão, é correto afirmarmos que a falta de perdão, além de ser um impedimento da resposta de Deus às nossas orações, também é um grande impedimento de nós alcançarmos a vida eterna? Eu diria que sem dúvida, viu, Leônidas? Sem dúvida. Porque nós dependemos do perdão de Deus constantemente. Quem que não falha? E você vai precisar do perdão de Deus. Agora, se você não está disposto a perdoar aquele que te ofende, como você espera que Deus perdoe você? Então, o perdão é uma necessidade que nós temos. E nas histórias que Jesus contou, como ficou clara essa verdade? Então, o perdão, ele tem que ser buscado se ofendemos alguém. Ele tem que ser oferecido se alguém nos ofendeu. Não é fácil, às vezes, dizer me perdoa, mas nós precisamos pedir. E quantas vezes, então, devo perdoar? Jesus falou, não te digo até 7 vezes, em Mateus 18, 22, mas 70 vezes 7. E quando Jesus falou em 70 vezes 7, não é que você vai fazer uma conta aí para 490 vezes, não. Você vai perdoar enquanto precisarem. Então imagine você, que você mora numa casa e tem lá um vizinho, e você compra um carro zero, estaciona lá em frente à sua casa, e o vizinho vai sair dele com um carro velho, e ele vem e encosta o carro velho dele no seu carro. Aí ele vem para você, me perdoa, foi sem querer, e você olha o seu carro zero, agora com um arranhado por causa do carro velho do vizinho, e você, tá bom, eu te perdoo. Aí você vai dormir. Na manhã seguinte você ouve de novo um barulho. É o vizinho tirando o carro da garagem. E ele agora veio e tornou a bater no seu carro. E o carro agora amassou mais. E o vizinho vem desesperado. Me perdoa, foi uma imperícia minha. E você tem que fazer o quê? Perdoa. Quantas vezes tem que fazer isso, Luiz? Algumas, pastor. Algumas. Mas é melhor tirar o carro de lá. Você percebe o mesmo erro, 490 vezes, o mesmo erro. O perdão de Deus, ele é assim, ele é infinito. E nós temos que aprender a perdoar assim. Luiz. Pastor, semana passada houve uma coisa muito séria que aconteceu comigo. Me chocou muito. Eu não sei se foi correto, se eu fui perdoado, e se é perdoado por isso. Eu tenho um filho do primeiro casamento, que mora em Brasília, o Guilherme, e eu estava com um amigo meu em São Paulo, e eu fui mostrar as fotos do meu filho no meu perfil, foto minha com ele, no perfil dele. E eu comecei a procurar e não encontrei foto minha com ele. Aí eu fiquei brabo, né? Eu falei, poxa, meu filho não tem... Não posta fotos do pai dele. Não posta tem foto vergonha do pai dele. Tá dele. com a mãe, tá com os amigos, tá com tudo, mas não tem foto dele. Aí eu falei, quer saber? Não tem problema, eu vou no meu perfil. E eu fui no meu perfil e eu não tinha foto com ele. Aí comecei a tremer na frente do cara e chorar. E corri falar com meu filho pelo Facebook. E comecei a me xingar para ele. Falei que eu era tudo de pior nesse mundo. E ele ficou preocupado comigo, acabou ligando para minha esposa, para minha mãe, falou, vai ver o que o pai tem, que alguma coisa ele tem. E foi por conta desse detalhe que eu não tinha percebido que ele não colocou foto dele comigo, porque ele deve ter visto que eu não tinha foto com ele. Aí coloquei uma enorme lá, que eu te amo, sabe, e comecei a melhorar. E pedi desculpas para ele, ele falou, que é isso, pai, você está desculpado. Isso é válido? Você vê, essa história tua, ela ilustra o seguinte, muitas vezes nós queremos cobrar de um semelhante aquilo que nós mesmos não oferecemos. Você sabe que às vezes nós somos muito exigentes com as pessoas. Sabe por quê? Porque somos exigentes com nós mesmos. Então quem é muito exigente acaba exigindo muito dos outros.
Você lembra do que Jesus disse para aquela mulher que enxugava, que lavava os seus pés com lágrimas e enxugava com os cabelos? Jesus disse para Simão assim, é porque ela muito foi perdoada. Então, quem sabe que é pecador e é muito perdoado, tem disposição em perdoar. Agora, se você se sente um santo, um santarrão, você vai ter dificuldade, de fato, em perdoar as pessoas. Mas olha para você mesmo. Nós não somos esses santarrões. A gente é cheio de defeito. Então, antes de procurar encontrar um cisco no olho do próximo, vamos tirar primeiro a trave que está no nosso. Então, vamos ser mais pacientes conosco mesmo e com as pessoas. Vamos perdoar quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque alguém pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou. Ele pagou o preço do nosso pecado. Tudo o que precisava para que nós obtivéssemos o perdão, Jesus fez. Ele pagou o preço. E hoje, eu queria convidar você a tomar uma decisão. Creio que apenas Jesus pode perdoar meus pecados. Apenas Jesus. Quero agora confessar minhas culpas e suplicar dele o perdão. Desejo também a graça do céu para perdoar aqueles que me ofendem, assim como Jesus me perdoou. O trio de discípulos vai cantar uma música agora que fala: eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei. E nós, quantas vezes por nossas ações nos afastamos do verdadeiro pastor que é Cristo? E quantas vezes você ofende a Deus, ofende a Cristo com nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos? Mas sabe qual é a boa nova do céu? Você não precisa ficar longe do pastor, porque o pastor ama você. A história termina de forma positiva. O pastor busca a ovelha, o pastor traz de volta, o pastor cura a ovelha, o pastor faz tudo pela ovelha. Então a história termina de forma positiva. A nossa história também pode ter um fim positivo. E quando é que ela vai ter um fim positivo? Quando você entender que Deus é rico em perdoar, não importa o que você fez, Ele perdoa você. Por certo, eu estou falando para alguém que agora, nesse exato momento, está dentro de uma cadeia. Você está aí porque você fez algo terrível. Talvez a sociedade não te perdoe. Talvez a família não te perdoe. Deus perdoa você. Se você se arrepender, se você pedir perdão para Ele, Deus te perdoa. Aí dentro da prisão, você pode ter paz de espírito. Você pode ser liberto por Jesus Cristo. Não importa o que você fez de errado. Muitos de nós vivemos com castelos assombrados do passado. Deixe o passado no passado. Sinta agora o perdão de Deus. E enquanto você ouvir essa música, sinta-se como uma ovelha que precisa do aconchego e do abraço do pastor. Preste atenção nessa música. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei. Eu quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, te
pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvir ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão Depois que o pastor abraça a ovelha contra o peito, ele acalma e ela se sente bem. Esse é o abraço do perdão. Não se esqueça, Deus é rico em perdoar. Se veio nessa hora à sua mente algum pecado que você cometeu, Deus perdoa você. Se você ofendeu alguém, busque o perdão. E se alguém te ofendeu, ofereça o perdão. Pense em Deus sempre como um pai, como um pastor que busca suas ovelhas, ou como um pai que está de braços abertos para receber o filho pródigo de volta. Eu tenho 2 garotos lá em casa. Às vezes eles têm que ser chamados à atenção. Às vezes temos que brigar com eles para estabelecer os limites da casa. Às vezes temos que dar uma palmada para ensinar o que é certo e o que é errado. Mas todas as vezes que isso acontece, quantas vezes meus filhos, chorando, vêm para mim e abrem os braços. Mesmo após terem sido corrigidos, eles não têm para quem ir. Eles só têm um pai. E chorando eles vêm e abrem os braços. E o que você faz como pai? Você ignora o filho que está chorando? Não. Isso corta o coração da gente. E você o pega no colo, abraça com todo o amor. E às vezes uma repreensão dói mais na gente do que neles. Assim é Deus. Deus é esse pai que sempre está de braços abertos. Deus é esse pai que quando repreende, ele tem lágrimas na voz. Deus é esse pai que por mais pecador que você seja, ele te aceita. Nós não temos para quem ir senão para ele. Se você não for para ele, para quem você vai? Se você não acreditar nele, na existência dele, o que vai sobrar para você? Por isso hoje é dia de graça, hoje é dia de perdão. O céu está disposto a perdoar tudo que você cometeu. Apenas se entregue.
se entregue como uma ovelha, como um filho faz. E o perdão vai alcançar a sua vida. Vamos orar? Pai Santo, é verdade que muitas vezes ofendemos o Teu coração. É verdade que muitas vezes fazemos coisas que não são do Teu agrado. Mas, por favor, nos perdoa. Porque o Senhor é rico em perdoar. Ajuda-nos a deixar o passado no passado. Ajuda-nos a enxugarmos as lágrimas, a erguermos a nossa cabeça e caminharmos para a frente, confiantes sempre na Tua misericórdia. Se alguém nos ofendeu, se o nosso coração se encontra ferido, ajuda-nos, Pai, a perdoar, porque de outra forma também não receberemos o Teu perdão. Por isso nos colocamos em Tuas mãos, suplicando a graça dos céus, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos nos reunir mais uma vez para aprendermos mais da palavra de Deus. Eu espero você aqui no Bíblia Fácil.